Fofoca da política. Contar pra vocês o que aconteceu, Xandinho me surpreendeu. Por que ele me surpreendeu? Porque há cerca de 10 dias, né, 10 dias, Xandinho bloqueou, deu a ordem para bloquear a plataforma Rumble, que é o concorrente do YouTube, né? É um dos concorrentes do YouTube, que é uma plataforma idêntica. Não sei se vocês lembram, teve uma live aqui que eu falei, acho que na semana retrasada, justamente a respeito dessa plataforma. Inclusive, eu tenho um canal lá no Rumble, né? E eu falei, pô, que bom, o Rumble voltou. Vocês lembram disso? Vocês estão lembrados? Então, exatamente isso aconteceu. O Rumble voltou pro Brasil, mas o Xandinho é muito trouxa. Ele caiu na armadilha da galera. A verdade é que botaram... É mais aquela história, né? O rato não resiste à comida da ratoeira. Botaram a armadilha, Xandinho mergulhou na armadilha. É a minha opinião. Tá? Na minha visão, foi isso que aconteceu. Porque o Rumble, não sei se vocês lembram, saiu do Brasil, encerrou suas atividades no Brasil, ou seja, a sua transmissão para o Brasil, não é? No final de 2023, certo? Isso mesmo. Falo, não, por quê? Porque foi dada uma ordem para o Rumble a respeito da conta do jornalista Alan dos Santos, que hoje vive nos Estados Unidos. Inclusive, está lá como jornalista, como exilado. Eu não sei como é que é a situação de fato dele, mas ele é um cidadão americano de uma forma ou de outra. Ele está lá, o Alan dos Santos, que é o cara que é o dono da Terça Livre, e hoje está junto com o Luiz Ernesto Lacombe na revista Timeline. Bom, o que aconteceu? Primeiro, Xandinho, esse ano, derrubou lá, tem coisa de 2 semanas, bloqueou o canal da revista Timeline no YouTube. Por quê? Porque é do Alan dos Santos. Ou, quer dizer, não é do Alan dos Santos, mas ele trabalha junto lá. Não sei se ele é sócio, se ele só colabora, não sei. Mas ele está lá na revista Timeline, né? E transmitindo em vários canais. Transmite no X, transmitia no Rumble, transmite no canal Cortes Revista Timeline, que está funcionando ainda no YouTube. E 2 semanas atrás, simplesmente, o Xandinho foi lá e bloqueou. Por quê? Porque o Alan dos Santos está envolvido. E o Xandinho, ele tem uma tara com o Alan dos Santos aí. Não é possível. Deve ter um amor platônico, sei lá, uma vontade muito grande de parecer o Alan dos Santos, ou de ser o Alan dos Santos, ou de ter o Tesla do Alan dos Santos. Eu não sei o que ele quer. Mas falou em Alan dos Santos, botou o Alan dos Santos no meio, o Xandinho vai atrás. Ele deve achar um absurdo que nada aconteceu com o Alan dos Santos. Ele deve achar que o Alan dos Santos merece tudo de ruim na vida, além do que o Xandinho já fez com a vida do Alan dos Santos, porque só resumindo rapidinho, para você saber aqui um pouco sobre esse personagem. O Alan dos Santos, jornalista, que é dono do Terça Livre, né, que era um canal, porque ele ainda existe, de uma forma ou de outra, mas que tinha mais audiência até que a Globo News, até que a Jovem Pan, porque trazia as verdades sobre a política e sobre os acontecimentos do Brasil durante o governo Bolsonaro. Alan dos Santos também é aquele jornalista que deu depoimento na CPI, que teve uma CPI que aconteceu na época do governo Bolsonaro, não sei se vocês estão lembrados, a respeito das eleições e de disparos de notícias falsas e aquelas coisas todas, e ele foi lá e falou e tal. Então esse é o Alan dos Santos, uma pessoa muito querida por todo o pessoal da direita, conservadores, um cara que cresce muito, traz muita informação e muito inteligente, um excelente jornalista, diga-se de passagem, apesar da Globo News chamar ele de blogueiro, que é uma forma de tentar diminuir a capacidade do cara e até menosprezar, né? Usando essa blogueiro como uma coisa pejorativa. Quando você assiste qualquer notícia a respeito do Alan dos Santos na Globo News, você sempre vai ver a Daniela Lima falando assim, o blogueiro Alan dos Santos, de forma pejorativa. Sendo que ele é jornalista, ele chama ele de blogueiro, mesmo ele não tendo blog, né? Mas vai fazer o quê? Vai entender. É a dinâmica da esquerda, vocês estão ligados aí, inclusive na Globo, que é o canal não oficial de assessoria de imprensa do governo Lula. Então, assim, tudo isso acontecendo, toda essa raiva do Xandinho, vamos vir para a matéria, vamos vir para o assunto. O cara foi lá, o Rumble saiu em 2023 porque se negou a cumprir ordens ilegais do Xandinho, pedindo para que bloqueasse os canais de Alan dos Santos e outras pessoas, e também que trouxesse informações cadastrais, né?
para sei lá, para saber onde o cara tá, mesmo o cara falando em todos os lugares, eu tô aqui nos Estados Unidos, vem cá me pegar, vem cá. Ele fala onde tá, ele mostra onde tá, mas o Alexandre de Moraes queria que o CEO da Rumble, o Chris Pavlovski, fosse lá e travasse os canais dele. O Chris Pavlovski falou em 2023, não vou meter o pé. Aí botou uma nota para a imprensa, falou, o Rumble vai encerrar suas atividades, vai parar de ter... Não vai ter no Brasil, porque nós não vamos cumprir ordens ilegais. Beleza, saiu fora. Aí passou isso, teve toda aquela treta nas eleições de 2024, e pá, que aí o X saiu do ar, e isso aí, ao mesmo tempo, tudo rolando o quê? Campanha de Donald Trump, Kamala Harris, aquela coisa toda que vocês puderam acompanhar. Beleza. Estamos agora, fiz um resumo lá de trás, estamos agora no ano de 2025. Novembro foram as eleições dos Estados Unidos e Donald Trump vence. Quando Donald Trump venceu, todos vocês devem ter acompanhado aquela notícia que, abro aspas, inclusive para a notícia e para o Jornal da Globo, Jornal Online e vários outros veículos de comunicação, Folha de São Paulo e tal, falaram o quê? Os ministros, até a Daniela Lima, eu lembro disso ela falando lá na televisão, os ministros estão fazendo piada, achando graça, eles brincam uns com os outros dizendo quem vai ser o primeiro a perder o seu passaporte. Essa foi uma piada que foi feita em novembro, quando Trump foi vitorioso. Bom, o tempo passou, estamos em 2025, chegou janeiro, Trump então vai lá e toma posse no dia 20 de janeiro. Vocês devem lembrar disso. Tem quase um mês e meio de governo Trump e as coisas começaram a mudar. O que todo mundo dizia que era brincadeirinha, parece que acabou a brincadeira. O povo tá começando a ficar preocupado. E aí o que isso sucedeu? Resumindo mais ainda, para esse quadro fofoca da política não ficar longo. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, foi aprovada na Comissão de Justiça americana, que é tipo uma Comissão de Constituição e Justiça aqui do Brasil, um pré-voto, foi aprovado a lei que, em tradução livre do inglês para o português, significa o seguinte, como é que eu vou dizer assim? Não aos censuradores em nosso território. É mais ou menos isso. Fora censuradores do nosso território. Queridos, é isso aí. E você tá vendo que eu tô falando tudo de cabeça porque eu tive que gravar tudo isso. Não deu tempo de separar muita coisa aqui de imagem, então vai lá ouvindo. Depois é só você anotar e pesquisar, em tradução livre é isso. Não aos censuradores em nosso território. E o que essa lei propõe? Que foi aprovada hoje na Comissão de Justiça lá americana. Que é o seguinte, autoridades, a rapaziada, juízes, prefeitos, governadores, embaixadores, o que for, autoridades, representantes de qualquer país que atente contra a liberdade de expressão e direitos humanos dos cidadãos americanos não podem ter o direito de estar no território americano. É basicamente isso, para simplificar para você. O que isso significa? Adivinha só quem é que andou aí durante um bom tempo atentando contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Aí você vai falar, não, Leandro, não tem nenhum cidadão americano. Não, deixa eu contar para você. O jornalista Rodrigo Constantino é cidadão americano. O jornalista Paulo Figueiredo é cidadão americano. Percebe? Essas pessoas foram todas perseguidas por quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Xandinho. E tem uma pessoa que sofreu na mão do Xandinho recentemente, que hoje é secretário de Estado e um dos braços direitos do atual presidente do país mais poderoso, belicamente, do mundo, Donald Trump. E a pessoa que sofreu na mão do Xandinho foi quem? Elon Musk. Por quê? Porque teve o X bloqueado no Brasil, teve ameaças, pagou multa de milhões de reais, até a Starlink, que não tinha nada a ver com a treta, teve que pagar multa lá porque o Xandinho bloqueou o dinheiro. Ou seja, o Xandinho, e eu não estou nem falando do STF, estou falando do Xandinho, a pessoa do Xandinho, atentou, de acordo com até as falas dos deputados, atentou contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos.
parafraseando Janja da Silva, cidadãos americanos. Pois é, lascou, parceiro. Hoje, Globo News está em clima de velório. A galera tá só a tristeza. Os memes explodiram nas redes sociais. O que eu mais ri foi o vídeo feito em inteligência artificial do Xandinho colocando uma peruca do Trump para tentar enganar os agentes federais americanos e adentrar nos Estados Unidos, dizendo: "Oh, eu sou Donald Trump, I know, sir, Alexandre de Moraes, não saber quem é essa pessoa, I sir Donald Trump." Ok. E, cara, esse vídeo foi maravilhoso. Fora os vários memes a respeito do Mickey e blá, blá, blá. Muito bom, cara, muito bom. Eu estou feliz. Por quê? Estou feliz com a desgraça dos outros? Não é. Mas eu estou feliz com a justiça. Porque ela tarda, mas não falha. E a justiça divina, então, quando você acha que não vai dar nada, é quando vem. E se vocês se lembram muito bem, em 2022, quando o pessoal aqui da direita, o brasileiro que é cidadão de bem, sofreu muito com a derrota que nós sofremos nas eleições, principalmente porque a gente sentiu que, no mínimo, as eleições não foram justas. Não vou nem falar aqui sobre as caixinhas mágicas, não vou falar nada disso, as caixinhas impenetráveis, mas vou dizer que, no mínimo, foi injusta, né? Basta você lembrar que teve problemas, por exemplo, com inserções de rádio do Bolsonaro nas rádios no Nordeste, que não foram colocadas as inserções, foi pedido investigação, não foram feitas investigações. E quando... Você deve se lembrar desse episódio quando o atual mandatário, o Lulis, o Nove Dedos, o ladrão de 9 dedos, foi lá e então foi empossado o presidente, ele assumiu a presidência, né? Foi diplomado presidente. Teve um ministro do TSE que bateu no ombrinho assim do Xandinho e falou: "Missão dada, missão cumprida." E esqueceu que o microfone estava ligado. Veio aqui: "Missão dada, missão cumprida." Né? Que missão será essa? Bom, aí teve toda aquela treta do relator da OEA que veio ouvir as pessoas, os deputados, as vítimas do 8 de janeiro e até mesmo o STF a respeito da suposta perseguição ao pessoal da direita e a suposta quebra da liberdade de expressão no Brasil. Bom, eu estou falando suposta porque eu não quero ser preso, né? Não sou bobo. Mas você está ligado o que está acontecendo. Depois de tudo isso, eu tenho que admitir, o Xandinho é peitudo. Vou até usar um termo que uma conhecida minha fala. Xandinho é peitudo, é corajoso, é arrojado aquele careca. O cara simplesmente bloqueou o Rumble, mesmo com tudo parecendo que vai desabar na cabeça dele. E eu até fiz piada em uma última live que eu fiz aí, não lembro qual, eu dizendo assim: "Vai lá, Xandinho, bloqueia lá o Rumble, quero ver." E ele não bloqueou, cara. O cara é peitudo. Só que agora as consequências estão às portas. Que consequências inicialmente são essas? Bom, a esquerda diz, e o pessoal, os jornalistas militantes, dizem que essas decisões jurídicas americanas não vão dar em nada no Brasil. Bom, de fato, não vai acontecer nada contra o Brasil, ou não vai mudar absolutamente nada em relação ao poder que o Alexandre de Moraes impõe ao Brasil nos dias que vivemos. De fato, isso não vai mudar nada. Ele vai continuar tolhindo as liberdades de expressão aqui dentro do território brasileiro. Mas nada acontece da noite para o dia, pessoal. A gente tem que ter paciência. A gente tem que fazer a nossa parte, não desistir. Nós que somos cristãos, temos que orar muito, pedir a Deus que a justiça seja feita, porque de fato esse homem fez mal a muita gente. Imagine só, é só você lembrar do Clezão, que morreu sob a tutela do Estado, né? Lá dentro da cadeia, mesmo a PGR desse Gonê ter pedido, né? Apesar que não era o Gonê na época, era outro. Mas mesmo a PGR tendo pedido várias vezes para que ele pudesse fazer o tratamento que ele necessitava, tratamento de saúde, e várias vezes foi negado esse tratamento. E o cara veio a falecer dentro da cadeia. Basta vocês lembrarem, por exemplo, da Débora. A Débora que pichou de batom a estátua da justiça e escreveu "Perdeu Mané" de batom. E a gente já falou isso aqui, batom, que você vai lá com sabão e tira. Pegou 17 anos de cadeia. E olha uma coisa que é interessante para você que é adventista do sétimo dia. Vocês sabiam que a Débora é adventista do sétimo dia? Eu não sabia. Eu soube esses dias por causa de um vídeo que foi feito de uma influenciadora muito conhecida, uma loura, e ela fez ali um resumo sobre a vida da Débora. E ela disse:
como se ela fosse a Débora, ela falando no texto, ela falando, oi, eu sou Débora, sou mãe de 2 filhos, casada, vou à igreja todos os sábados na igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é Adventista do Sétimo Dia. Você sabia disso? A Débora, a mulher do batom, que está presa por 17 anos, ela é uma irmã nossa, da nossa igreja. Olha que coisa, eu não sabia disso, fiquei sabendo. Nada se ouve falar nem da liderança da nossa igreja sobre como que tudo isso é injusto. Pois é, né? A igreja gosta de falar assim, a liderança gosta de falar assim, nós somos uma família, nós estamos juntos no que der e vier. Mas sequer citaram que a mulher é adventista. Cara, você acha tudo isso justo? E aqui eu não, ó, e vamos lá, aqui eu não estou falando de esquerda nem direita. Você acha justo uma pessoa que sim, deve sim responder por qualquer ato de vandalismo que ela venha a ter feito? Não podia ter pintado a estátua de batom? Beleza, o que tem que fazer? Pagar uma multa, sei lá, fazer serviço comunitário? Mas são 17 anos de cadeia que a sentença da Débora, mãe de 2 filhos, tá certo? Tá tendo que pagar. Porque na mente dela ela estava lutando pelo que era certo. E aí, você para e pensa assim, você para... Hã? Réu primário, ela nunca, minha esposa acabou de falar, ela é ré primária, nunca pisou numa cadeia e pegou 17 anos. E outra, não era nem pro STF estar fazendo esse julgamento, porque ela não tem foro privilegiado, ela não é deputada, ela não é presidente, ela é uma pessoa comum, é uma civil, ela devia estar na primeira instância. Mas o STF, atropelando todo o ordenamento jurídico, foi lá e condenou uma senhora, uma mãe de família, que precisa dos seus filhos, os filhos que precisam da sua mãe, uma adventista do sétimo dia, presa por 17 anos. Mas ela não vai ficar em nome de Jesus. E se antes eu já orava pela Débora, agora eu vou orar muito mais. Porque ela é uma irmã da minha fé. Ela é uma irmã da minha fé. Sabe? Que loucura. E você acha isso justo? E eu repito, não estou falando de esquerda e direita, não. Você que é de esquerda e está me ouvindo, você acha justo por ela ter escrito numa estátua, perdeu o mané, em alusão a que um ministro do STF, hoje, presidente do STF, o Boquinha Barroso, o cara falou perdeu o mané lá nos Estados Unidos em 2022, quando ele estava lá numa palestra da LIDE, certo? O cara foi falar com ele, ô ministro, responde para ele, o senhor acha justo? Perdeu o mané, não a mola. Ela fez uma alusão e escreveu. E ela está presa, longe da família, condenada a 17 anos de prisão. Você de esquerda acha isso justo? Então cuidado você esquerdista, que anda fazendo pequenos crimes. Você esquerdista que gosta de pichar muro, porque um dia isso pode acontecer com você, se você continuar achando que é bom deixar nas mãos de um ditador a liberdade de todo um país. Cuidado. Bom, para finalizar a fofocada política. Ridículo isso que eu tô fazendo, mas vamos lá, vai ficar bom. Ó, Alexandre de Moraes, com essa aprovação da lei nos Estados Unidos, não aos censuradores em nosso território, não, essa lei pode afetar o Alexandre de Moraes, e não só Alexandre de Moraes, todos aqueles que atentaram contra a liberdade de expressão em relação a cidadãos americanos. E são muitos. O que vai ter de neguinho apagando rede social, o que vai ter de neguinho desesperado para apagar rastro. Agora eu estou entendendo por que o Felipe Neto desistiu de falar de política. Como muitos não seguiram no mesmo barco do Felipe Neto, agora essa galera vai pagar. Vamos ver o que? As cenas dos próximos capítulos. O conselho que eu dou para você é o seguinte: estoca pipoca, porque vai vir muita coisa por aí. Essa foi a fofocada política dessa semana. Tchau, tchau, e vamos agora pro assunto da live.